Olá a todos! Nós estamos no Clube do Livro Dinheiro Atrai Dinheiro, de Esther e Jerry Ricks. Hoje é o terceiro dia e nós vamos começar na página 60. Sempre me sinto mal, atraio o indesejado. Apesar de quase todo mundo conseguir reconhecer a forma como se sente em diversos níveis, são muito poucos que compreendem a importância. Opa, deixa eu voltar. São muito poucos os que compreendem a importante orientação que os seus sentimentos e emoções promovem na sua vida. Falando de forma simples. Quando você se sente mal, está em pleno processo de atrair algo que não deseja. Sempre e sem exceção, a razão para as emoções negativas é o fato de você estar focado em algo que não quer ou na ausência de algo que deseja. Muitas pessoas encaram as emoções negativas como algo que não desejam, mas nós preferimos vê-las como um guia importante para nos ajudar a compreender a direção do seu foco. Por meio dele, a direção da sua vibração e, por conseguinte, o que você está atraindo. Você pode chamar isso de sino de alerta, porque ele certamente serve para lhe fornecer um sinal que informa a hora de modificar o eixo para nós preferirmos chamá-lo de sino-guia. As suas emoções são um sistema de orientação que lhe presta assistência na compreensão de que você está em pleno processo de criação a partir de todo pensamento que emite. Muitas vezes as pessoas que estão começando a compreender o poder do pensamento e a importância de focar a atenção em coisas que lhes tragam satisfação, sentem-se desapontadas ou até mesmo zangadas consigo mesmas quando se pegam em meio a uma emoção negativa. Porém, não há razão para ficar zangado consigo mesmo por você possuir um sistema de orientação em perfeito funcionamento. Sempre que você perceber a presença de uma emoção negativa, congratule-se por estar tão alerta ao seu sistema de orientação. Em seguida, tente aos poucos melhorar esse sentimento negativo por meio de uma escolha de pensamentos que o façam se sentir melhor. Chamaríamos a isso de um processo de modificação do eixo, muito sutil, por meio do qual você cuidadosamente escolhe pensamentos mais agradáveis. Sempre que você sentir uma emoção negativa, diga a si mesmo: estou com uma emoção negativa e isso significa que vou atrair algo que não quero. O que realmente quero? Muitas vezes, o simples fato de reconhecer que você quer se sentir bem vai ajudá-la a reorientar os pensamentos na direção positiva. Mas é importante compreender a distinção entre querer se sentir bem e não querer se sentir mal. Tem gente que acha que essas duas formas de dizer a mesma coisa, mas na realidade tais afirmações são exatamente opostas e possuem gigantescas diferenças vibracionais. Se começar a orientar seus pensamentos olhando com determinação para as coisas que o fazem sentir bem, começará a desenvolver padrões de pensamentos ou crenças que o ajudarão a criar vidas magníficas e cheias de bem-estar. Meus pensamentos se concatenam com pensamentos semelhantes e mais fortes. Sempre que seus pensamentos são focados em algo, seja uma lembrança do passado, um detalhe que você está observando no presente ou algo que está planejando para o futuro, esses pensamentos estão ativos dentro de você no exato momento em que são emitidos e estão atraindo outros pensamentos e ideias que lhes são similares.
Não só os seus pensamentos atraem outros que lhes são de natureza familiar, como também tornarão e mais poder de atração vai acumular. Nosso amigo Jerry comparou essa imagem à das cordas que ele certa vez observou ao ver um gigantesco navio ser atracado em um porto. A embarcação precisava ser presa ao cais por uma corda que era muito grande, grossa e volumosa demais para ser atirada do navio ao longo da superfície da água. Em vez disso, eles atiraram sobre a doca uma bola de corda com apenas 3 fios. Essa corda fina foi amarrada a uma corda um pouquinho mais grossa e forte, que foi presa a outra ainda mais resistente, a qual, por sua vez, foi ligada a outra muito mais forte, até que, por fim, a pesadíssima corda inicial pôde ser facilmente puxada por sobre a água e o navio foi amarrado ao cais com segurança. Isso é muito semelhante à forma como seus pensamentos se ligam uns aos outros, conectando-se sucessivamente. Casos, pelo fato de você ter puxado a corda negativa durante muito tempo, é fácil sair pela tangente e acabar diante de uma situação negativa. Em outras palavras, um empurrãozinho de negatividade vindo de alguém, provocado pela lembrança de algo desagradável ou por uma sugestão contrária, que isso pode levá-lo à perda do controle sobre a negatividade, na mesma hora. O seu ponto de atração acontece de forma predominante, a partir das coisas e pequenos pensamentos do dia a dia que você está emitindo ao longo das horas, mas você possui o poder de direcionar esses pensamentos de forma positiva ou negativa. Por exemplo, você está em uma mercearia e percebe que um produto que costuma comprar regularmente aumentou de preço de maneira abrupta e absurda, e se sente muito incomodado por isso. Você pode muito bem achar que o seu choque foi provocado pelo aumento súbito de preço, e como você não tem poder sobre quanto o comerciante cobra pelos produtos da loja, não lhe resta mais nada a não ser se sentir esse desconforto. Entretanto, queremos assinalar que o seu sentimento de desconforto não foi devido à atitude do comerciante em aumentar os preços das mercadorias, mas sim por causa da direção que os seus pensamentos tomaram. Exatamente como na analogia da cordinha, que é atada depois a outra ainda maior, os seus pensamentos são amarrados uns aos outros e viajam rapidamente a pontos de vibrações elevadíssimas. Por exemplo, puxa, o preço desse produto está muito mais alto do que na semana passada. Este preço é absurdo. Não é nem um pouco razoável este nível de ganância do mercado de alimentos. As coisas estão escapando ao controle. Não sei aonde nós vamos parar. Não dá para continuarmos desse jeito. Nossa economia está em apuros. Meu dinheiro não consegue acompanhar esses preços inflacionados. Mal consigo esticar o salário até o fim do mês. Acho que não vou ter dinheiro suficiente para acompanhar o aumento do custo de vida. Eles poderiam muito bem, sim, bem seguir em várias direções. Você pode culpar o dono da mercearia, a economia como um todo ou o governo, mas a coisa geralmente volta sempre à mesma forma como você acha que essa situação vai prejudicar a sua vida, porque tudo que você observa parece atingi-lo pessoalmente. E tudo, para falar a verdade, é realmente pessoal, pois ao emitir uma vibração a respeito do fato, você afeta o que está sendo atraído por sua escolha de pensamentos. Se você tem consciência de como está se sentindo e compreende que suas emoções indicam a direção dos pensamentos, você poderá guiá-los de forma deliberada. Por exemplo, puxa, o preço deste produto está muito mais alto do que na semana passada, mas eu não prestei atenção aos outros itens do meu carrinho. Pode ser que os preços deles estejam inalterados, ou quem sabe até abaixaram. Eu não estava prestando atenção. Só este aqui chamou minha atenção por estar muito mais caro.
mas os preços sobem flutuações mesmo. Eu sempre consegui comprá-los. Talvez as coisas tenham aumentado um pouco, mas a coisa funciona assim. Tenho à minha disposição um maravilhoso sistema de distribuição que torna uma imensa variedade de produtos acessível a todos nós. Ao descobrir que você curte se sentir bem, perceberá que se tornará cada vez mais fácil escolher de forma consistente uma direção mais agradável para seus pensamentos. Quando seu desejo de se sentir bem está em pleno funcionamento, uma inspiração consistente na direção dos pensamentos agradáveis se fará presente, e você vai ver que será cada vez mais fácil conduzir os pensamentos em uma direção produtiva. Sua mente contém um enorme poder de atração e de criatividade que você só utilizará de forma plena ao emitir de forma consistente pensamentos agradáveis. Quando a sua mente se move para frente e para trás, entre o desejo e o não desejo, entre o desejado e o não desejado, entre os prós e os contras, entre as vantagens e as desvantagens, você perde o benefício de momento do seu pensamento puro e positivo. Criando um livro de aspectos positivos. No primeiro ano do trabalho de Esther e Jerry Bix conosco, eles usavam pequenas salas de reunião em hotéis em várias cidades que ficavam no máximo a 500 quilômetros da sua casa no Texas, a fim de oferecer às pessoas um local confortável onde elas pudessem se reunir para nos fazer perguntas pessoais. Havia um hotel na cidade de Austin que sempre esquecia que eles estavam chegando para promover reuniões. Isso acontecia sempre, apesar de Esther confirmar antecipadamente as reservas com o hotel, assinar contratos e até mesmo ligar dias antes para confirmar o evento. O hotel sempre acabava conseguindo acomodá-los, embora no momento da chegada todos se mostrassem surpresos ao vê-los. Essa situação era desagradável para Jerry e Esther, que sempre se viam apressando os funcionários do hotel para que eles aprontassem a sala a tempo para a chegada dos convidados. Por fim, Esther resolveu: acho que devíamos procurar outro hotel. E nós respondemos: talvez seja uma boa ideia, mas lembre-se que vocês vão carregar a vocês mesmos para o novo hotel. E o que querem dizer com isso? Perguntou-nos Esther, meio na defensiva. Nós explicamos. Se vocês agirem com base na perspectiva de falta de alguma coisa, a ação será sempre contraproducente. Falando francamente, é muito provável que o novo hotel trate vocês exatamente da mesma forma que este. Jerry e Esther riram muito ao ouvir a nossa resposta, porque eles já tinham trocado de hotel antes pela mesma razão. O que devemos fazer então? Eles perguntaram. Nós os incentivamos a comprar um caderninho de notas e escrever em letras grandes na capa: meu livro de aspectos positivos. Na primeira página do livro escrevam aspectos positivos do hotel, daí deu um espaço para colocar o nome do hotel, em Austin. Então, Esther começou a escrever no caderninho. Este hotel possui instalações maravilhosas, é imaculadamente limpo, é muito bem localizado, fica junto à rodovia interestadual e o local é bem sinalizado. Oferece quartos de diversos tamanhos que servem para acomodar bem os nossos convidados, cada vez mais numerosos. Os funcionários do hotel são muito simpáticos. À medida que Esther escrevia tudo isso, seus sentimentos a respeito do hotel foram se modificando de negativos para positivos. E no instante em que ela começou a se sentir melhor, o foco de atração do hotel mudou. Ela não escreveu:
Eles estão sempre prontos e à nossa espera, porque não fora essa sua experiência verdadeira. Escrever tal coisa evocaria um sentimento de contradição, defesa ou justificativa por parte dela. Ao desejar se sentir bem e decidir mudar deliberadamente o foco da sua atenção e colocá-lo mais nas coisas do hotel que a satisfaziam, o ponto de atração de Esther em relação ao hotel também mudou. E algo interessante aconteceu. O hotel nunca mais esqueceu que eles estavam vindo. Esther achou divertido descobrir que eles não esqueciam a reserva e o contrato por serem descuidados ou desorganizados. Os funcionários do hotel simplesmente estavam sendo influenciados pelo pensamento dominante de Esther a respeito deles. Resumindo, eles não conseguiam sobrepujar a corrente de pensamentos negativos de Esther. Ela curtiu tanto o seu livro de aspectos positivos que começou a criar páginas para diversos assuntos da sua vida. Nós a incentivamos a não pensar, a não apenas escrever a respeito das coisas nas quais percebia melhoras consideráveis, mas também detalhar as coisas sobre as quais já se sentia mais positivo, só para criar o hábito de pensar sempre coisas positivas e agradáveis, e também unicamente pelo prazer de vivenciá-las. E esse é o jeito gostoso de levar a vida. A lei da atração fornece poder aos pensamentos. Muitas vezes, ao vivenciarmos uma situação indesejada, sentimos necessidade de explicar o porquê de aquilo ter acontecido, uma tentativa, talvez, de se justificarmos o fato de estarmos ali em tal situação. Quando você está defendendo, justificando ou racionalizando alguém ou alguma coisa, se mantém em um ponto de atração negativo. Cada palavra que pronuncia ao explicar por que algo não está do jeito que você quer, mantém a atração negativa, pois é impossível você se focar no que deseja e, ao mesmo tempo, explicar o porquê de vivenciar algo que não deseja. É impossível estar focado nos aspectos positivos ao mesmo tempo. Muitas vezes, em um esforço para determinar aonde o seu problema começou, você se mantém durante mais tempo no ponto de atração negativa, perguntando a si mesmo: qual é a fonte do meu problema? Qual o motivo de eu não estar aonde deveria? É natural que você queira uma melhora na sua vida, e, portanto, é igualmente lógico que você busque uma solução. Mas existe uma grande diferença entre buscar seriamente uma solução e enfatizar o problema para justificar a necessidade dessa solução. A percepção de que algo não está como você deseja é um primeiro passo muito importante, mas depois de identificar isso, quanto mais rápido você voltar a atenção rumo a uma solução, melhor será, pois continuar a explorar o problema vai impedir-o de achar a solução. O problema tem sempre uma frequência vibracional diferente da solução. Ao se tornar mais consciente do valor do processo de modificação e buscar a identificação do que não é desejado de atenção para o que é desejado, você vai perceber que está rodeado basicamente por coisas maravilhosas, pois há muito mais coisas dando certo no seu mundo do que dando errado. Além disso, a utilização diária do livro dos aspectos positivos irá ajudá-lo a se tornar orientado de maneira mais positiva. Ele vai ajudar você a gradualmente fazer prender a balança dos pensamentos para o lado do que você quer de verdade. Quanto mais você focar a sua atenção no objetivo de encontrar pensamentos crescentemente satisfatórios, mais você perceberá que existe uma grande diferença entre pensar no que você quer e pensar na ausência disso. Sempre que você sentir desconforto no instante em que falar ou pensar na melhora de algo que deseja,
seja uma melhor condição financeira, um melhor relacionamento ou melhores condições físicas, você estará neste momento se impedindo de alcançar tal melhor. O processo de modificação do eixo e o livro dos aspectos positivos estão sendo oferecidos para ajudá-los a reconhecer, ainda nos estágios iniciais e sutis da sua criação, que você está puxando as pontas da bola, da sua bola de corda fina, a fim de, logo em seguida, substituí-la pela verdadeira corda do pensamento positivo. É muito mais fácil partir de um pensamento que o faz sentir um pouco melhor, para então partir para outro ainda mais agradável, e assim sucessivamente, do que se lançar diretamente em busca de um pensamento maravilhosamente satisfatório, porque todos os pensamentos ou vibrações são afetados ou regidos pela lei da atração. Vou começar o dia com pensamentos agradáveis. Quando você está focado em alguma coisa que realmente não quer, é mais fácil manter o foco no ponto indesejado e até mesmo achar outras evidências que deem apoio a esse ponto negativo, do que se direcionar para uma perspectiva mais positiva, porque os pensamentos semelhantes se atraem. Portanto, se você tentar saltar de um ponto indesejado e verdadeiramente negativo para um que seja positivo e agradável, relacionado com algo muito desejado, você não conseguirá dar esse pulo, pois haverá uma disparidade vibracional muito elevada entre os dois pensamentos. A determinação de se desviar gradualmente e com firmeza na direção das coisas desejadas é realmente a melhor estratégia para melhorar a sua vibração pessoal. Ao acordar pela manhã, depois de várias horas de sono, portanto, em um estado de afastamento vibracional das coisas indesejadas, você se encontra num modo de vibração mais positiva em todo o decorrer do dia. Se você der início ao seu dia, antes mesmo de sair da cama, observando um punhado de aspectos positivos na sua vida, você já se levantará dali com um estado de espírito mais positivo e os pensamentos que a lei da atração lhe fornece, como trampolim para cada novo dia, serão muito mais satisfatórios e benéficos. Em outras palavras, todas as manhãs você tem a chance de estabelecer uma base vibracional, uma espécie de ponto de referência, que determinará o tom geral dos pensamentos para o resto do seu dia. Apesar de sempre existir a possibilidade de alguns eventos ao longo do dia desviarem você do ponto de partida, com o tempo você perceberá que conseguiu estabelecer um controle completo dos seus pensamentos, da sua vibração, do seu ponto de atração e da sua vida. O momento de dormir é a hora do realinhamento das energias. Quando você está dormindo ou durante o tempo em que não está conscientemente focado no seu corpo físico, a atração que você tem por ele é interrompida. E o seu ser interior pode realinhar as energias, e é também um período de revigoramento e reabastecimento do corpo. Ao colocar a cabeça no travesseiro todas as noites, diga para si mesmo: hoje eu vou descansar bem. Sei que toda a minha atração por este corpo vai ser interrompida, e quando eu despertar amanhã de manhã, vou literalmente ressurgir na minha experiência física. Receberá o maior dos benefícios proporcionados pelos momentos do sono. Acordar pela manhã não é muito diferente de nascer. Não é muito diferente do dia em que você emergiu em seu corpo físico pela primeira vez. Hoje eu tenho motivos para me sentir bem. Nada é mais importante do que eu me sentir bem. Nada é mais importante do que eu escolher pensamentos que atraiam outros pensamentos, os quais, por sua vez, elevarão a minha frequência vibracional
a um ponto em que eu possa reverberar os aspectos positivos do universo. A sua vibração sempre está exatamente onde deixou pela última vez. Sendo assim, se for para dormir preocupado com uma situação qualquer, ao acordar você vai começar o dia exatamente no ponto onde a sua mente e a sua vibração estavam na noite dessa base negativa. A parte semelhantes. Mas se você acaba tentando enumerar os aspectos positivos da sua vida e então propositadamente liberar esses pensamentos, lembrando que durante o sono você vai se desconectar, se reabastecer e descansar, e ao acordar abrirá os olhos para dizer: hoje eu vou buscar me sentir bem. Acabará adquirindo controle sobre os pensamentos e toda a sua vida. Em vez de se preocupar com os problemas do mundo ou pensar nas coisas que você tem de fazer durante o dia, simplesmente observe os aspectos positivos desse momento. Como esta cama está gostosa, como o tecido dos lençóis é suave, como o meu corpo está se sentindo bem e revigorado, como este travesseiro é macio, como o ar que estou respirando é refrescante, como é bom estar vivo. Você precisa começar logo cedo a puxar o seu cordão de pensamentos à sua volta. Portanto, se você acordar buscando algum motivo muito imediato para se sentir bem, a lei da atração vai lhe oferecer outro sentimento semelhante a esse, e depois outro, outro e mais outro. E é isso que realmente podemos chamar de levantar da cama com um pouco de esforço e o desejo de se sentir bem. Você poderá direcionar seus pensamentos para cenários cada vez mais agradáveis. Da melhoria de seus pensamentos vão começar a aparecer quase imediatamente. Exemplo de um processo de aspectos positivos para a hora de dormir. A sua orientação de ação na vida faz com que você acredite que é muito difícil fazer com que as coisas aconteçam. Mas ao aprender a direcionar seus pensamentos de forma deliberada, você vai descobrir que existe uma tremenda força de alavanca e poder na mente. Quando você passar a se focar de forma mais consistente na direção do que deseja, em vez de diluir o poder do pensamento ao pensar no desejado e logo em seguida no indesejado, você vai compreender por experiência própria o que estamos dizendo. Devido à sua orientação de ação, você muitas vezes tenta com vontade e trabalha com vontade. Como resultado disso, a maior parte do que você traz para si mesmo é a atenção do que está errado, ou presta mais atenção ao que precisa ser consertado, em vez de direcionar a atenção para o que deseja. Aqui vai uma boa sugestão de aplicação do processo de aspectos positivos na hora de dormir. Assim que estiver na cama, tente lembrar algumas coisas mais agradáveis que aconteceram durante o dia, já que muitas coisas, sem dúvida, aconteceram. Talvez você precise analisá-las por algum tempo, e pode ser que se lembre de coisas mais agradáveis que sucederam. Mesmo assim, mantenha-se firme em sua determinação de achar coisas boas e, ao encontrá-las, medite sobre essas coisas. Encha o seu tanque de positividade dizendo coisas como: uma coisa que me agradou a respeito disso foi que minha parte favorita disso foi. Complete com qualquer exemplo positivo que você encontrar, relembrando as melhores partes do seu dia. Então, ao sentir os efeitos benéficos dos seus pensamentos positivos, foque-se na sua
intenção dominante para esse momento exato, conseguir uma boa noite de sono e acordar revigorado pela manhã. Diga a si mesmo: vou dormir agora. Enquanto estiver dormindo, meus pensamentos ficarão inativos. A atração vai ser interrompida e meu corpo ficará completamente revigorado em todos os níveis. Volte a sua atenção para as coisas que estão à sua volta, como o conforto da sua cama, a maciez do seu travesseiro, o bem-estar do seu momento. Então, projete na mente suavemente a sua intenção. Vou dormir bem e acordar revigorado, e com outro ponto positivo e agradável de atração. Neste momento, desligue-se do mundo e durma. Exemplo de um processo de aspectos positivos para amanhã. Ao acordar no manhã seguinte, você vai se sentir de bem-estar. Seus primeiros pensamentos serão como: muito bem, estou acordado. Voltei ao mundo da sensação. Fique deitado ali mais um pouco. Curta o conforto da sua cama, então emita um pensamento do tipo: hoje, não importa onde eu vá, não importa o que eu faça, nem com quem estiver fazendo. A minha intenção principal será buscar coisas que me tragam bem-estar. Quando eu me sinto bem, estou em harmonia com o que eu considero bom. Quando estou bem, sinto-me no clima de atrair coisas que me agradarão ao chegar lá. E quando eu me sinto bem, eu fico ótimo. Tudo bem se a sensação de bem-estar for simplesmente devida ao momento, pois você perceberá que vai receber muito mais que isso. Fique deitado na cama por mais 2 ou 3 minutos, isso é o bastante, e procure aspectos positivos no dia. Depois, comece a reconhecer aspectos positivos adicionais e busque motivos para se sentir bem. Não importa qual seja o objeto, nos primeiros instantes de qualquer emoção, provavelmente irá acontecer, pois, embora tenha começado o dia procurando a determinados assuntos, um certo momento de negatividade já em ação, você deve parar. Ao primeiro sinal, interrompa tudo e diga: quero me sentir bem. Sinta algumas emoções negativas que não quero. O que eu quero de verdade? Volte imediatamente a atenção para o que você quer. Mantenha-se focado nesse novo pensamento positivo o tempo que for necessário para sentir a energia positiva começar a fluir novamente pelo seu sistema. Ao desempenhar suas atividades ao longo do dia, procure mais motivos para rir e mais razões para se divertir. Quando você quer se sentir, leva as coisas demasiadamente a sério. Quando não leva as coisas demasiadamente a sério, fica menos vulnerável à percepção da falta das coisas que deseja. Quando não foca a atenção na falta do que deseja, se sentir melhor, atrás mais daquilo que quer e a sua vida segue cada vez melhor. Assim, ao chegar para a cabeça do travesseiro, você terá muitas coisas maravilhosas sobre as quais meditar enquanto se deixa levar suavemente para um estado de sono calmo, reparador, e acordará no dia seguinte sentindo-se ainda melhor. Eu sei como eu quero me sentir. Às vezes, ao se encontrar em meio a uma situação desconfortável, você luta para descobrir algum aspecto positivo no problema. Algumas coisas são intoleráveis. Certas coisas são tão complicadas e tão ruins que lhe parece impossível achar alguma coisa boa nelas. Mas isso é porque você quer dar um salto grande demais do horror da situação na qual está focado para a solução que deseja. Em outras palavras, se você deseja achar uma solução que conserte o problema, mas está em posição tal que nenhuma ação lhe parece apropriada,
Lembre-se que, apesar de talvez não existir nenhuma possibilidade positiva de ação nesse momento, e apesar de não saber qual ação tomar ou como poderia se sentir melhor, você sabe sempre, em todas as circunstâncias, como quer se sentir. É uma situação parecida como alguém dizer: acabei de saltar de um avião e estou sem paraquedas. O que devo fazer? Existem situações onde, devido a circunstâncias específicas, não existe ação ou pensamento que naquele instante faça a diferença no resultado que se aproxima velozmente. E do mesmo modo que às vezes você não encontra nenhuma ação que conserte as coisas, também não existe nenhum pensamento que as faça mudar de imediato. Mas se você compreender o poder da mente, a incrível capacidade de alavancagem que os pensamentos agradáveis emitidos de forma consistente fornece e começar a escolhê-los deliberadamente, utilizando sentimentos e emoções como guia, você poderá transformar facilmente a sua vida em uma experiência recheada de bons momentos através do foco no sentimento melhorado. Se você for capaz de achar, nem que seja um mínimo sentimento de alívio em um pensamento deliberadamente escolhido, o seu suave caminhar rumo à solução terá início. O que fazer em determinadas situações pode não lhe parecer muito claro, e pode ser que às vezes você não consiga nem mesmo identificar exatamente o que deseja ter. Mas nunca há uma situação em que você seja incapaz de identificar, de algum modo, como quer se sentir. Em outras palavras, você sabe que preferia se sentir alegre em vez de triste, cansado em vez de exausto. Vou voltar. Descansado em vez de exausto. Revigorado em vez de enfraquecido. Você sabe que prefere se sentir produtivo em vez de improdutivo, livre em vez de preso, em crescimento e não estagnado, e assim por diante. Não existe ação suficiente que contrabalance um pensamento desalinhado, mas quando você começa a obter controle sobre a forma como se sente, ao deliberadamente escolher a direção dos pensamentos, descobre o poderoso poder de alavancagem deles. Ao se colocar de forma deliberada em posição de obter mais controle do próprio pensamento, você alça um estado de controle completo da própria experiência de vida. Nada é mais importante do que se sentir bem. Tornar-se mais determinado a respeito das coisas que você pensa não é difícil. Você quase sempre é específico a respeito do que come, do carro que dirige e das roupas que usa. Virar um pensador determinado não exige mais deliberação de escolha do que isso. No entanto, aprender a direcionar deliberadamente os seus pensamentos rumo ao que lhe é mais agradável tem um impacto muito maior na melhoria da sua vida do que a comida que você escolhe, as roupas que usa ou o carro que dirige. Ao ler estas palavras e senti-las ecoar dentro de você com significado e poder, você nunca mais vivenciará nenhuma emoção negativa sem perceber a importante orientação que recebe dela, uma ajuda que o fará guiar seus pensamentos em uma direção mais produtiva e benéfica. Em outras palavras, você nunca mais sentirá emoções negativas sem compreender que elas avisam que você está atraindo algo indesejado. Uma mudança significativa acontece em seu interior no instante em que você percebe conscientemente as emoções e a orientação que elas fornecem. Porque antes, mesmo ignorando o que uma emoção negativa significava, você continua atraindo mais negatividade. Portanto, compreender as suas emoções lhe fornece o controle da sua vida.
Sempre que você não se sentir bem, deve parar e dizer: nada é mais importante do que me sentir bem. Quero encontrar neste instante um motivo para me sentir bem. Você vai descobrir um pensamento melhorado que vai levar a outro e mais outro. À medida que você desenvolve o hábito de procurar pensamentos bons e agradáveis, as circunstâncias à sua volta começarão a melhorar. A lei da atração exige isso. Quando você se sente bem, vivencia-se a sensação de que as portas estão se abrindo e o universo está cooperando com você. Você sente é como se as portas se fechassem e a cooperação cósmica fosse interrompida. Sempre que você sentir uma sensação negativa, estará resistindo a algo que deseja, e essa resistência cobrará um preço na sua vida. Ela cobrará um preço no seu corpo físico e cobrará um preço na quantidade de coisas maravilhosas que você poderia permitir que viessem para a sua vida. Através desse processo de viver a vida plenamente e reparar nas coisas desejadas e nas indesejadas, você cria uma espécie de reserva vibracional, o qual, de certo modo, separa para você as coisas desejadas que você já identificou em emitir um correspondente vibracional que lhe permita receber a manifestação completa dos desejos. Mas até que você encontre um modo de se sentir bem com esses desejos, mesmo que eles ainda não tenham se manifestado em sua vida, talvez lhe pareça que eles estão do lado de fora de uma porta que você não consegue abrir. Entretanto, à medida que você começa a buscar mais aspectos positivos nas coisas que ocupam a sua mente, e à medida que escolhe de livre e espontânea vontade, o lado positivo do bloco de possibilidades mentais e questões que dominam seus pensamentos. Essa porta vai se abrir e tudo o que você desejar fluirá com facilidade na sua vida. Quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. Quando você escolhe aspectos positivos do que quer que esteja no âmbito da sua atenção, você, de certo modo, entra em sintonia com os aspectos mais positivos de tudo. É claro que você pode se sintonizar negativamente também. Muitas pessoas lutam contra uma atitude de autocrítica resultante de comparações negativas que lhes foram direcionadas por pais, professores ou colegas. E não há nada mais prejudicial para a sua capacidade de atrair positivismo do que uma atitude negativa em relação a si mesmo. Muitas vezes, portanto, ao escolher um tema sobre o qual você tenha menos pensamentos negativos, é possível sintonizar uma frequência mais satisfatória. Então, a partir deste local mais gratificante, você redireciona os pensamentos e encontra mais aspectos positivos sobre si mesmo do que normalmente aconteceria. Ao encontrar mais aspectos positivos no mundo à sua volta, você também descobre mais coisas positivas em si mesmo. E quando isso acontece, achar mais aspectos positivos à sua volta se torna cada vez mais fácil. Ao encontrar coisas a respeito de si mesmo das quais não gosta, você também encontrará mais dessas mesmas coisas nos outros e dirá: quanto pior as coisas estiverem, pior elas ficarão. Ao focar a atenção deliberadamente nas coisas positivas que você vê em si mesmo e nos outros, mais coisas positivas descobrirá e se pegará dizendo: quanto melhor as coisas estiverem, melhor elas ficarão. É de vital importância valorizar sempre a busca pelos aspectos mais positivos de tudo e focar as coisas desejadas, porque tudo que vem para você depende dessa premissa simples. Você consegue mais e mais do que mentaliza, quer queira, quer não. Meu universo é equilibrado positivamente e negativamente. Eis então o ponto-chave.
Você é o criador da sua própria experiência. Poderíamos dizer que você atrai a própria experiência. O ato de criar não trata de identificar algo, correr atrás disso e obtê-lo. O ato de criar tem a ver com focar um objeto de desejo, sintonizando os pensamentos de forma mais precisa nos aspectos da questão que você gostaria de vivenciar e permitindo, então, que a lei da atração nos traga até você. Não importa se você está se lembrando de algo do passado, imaginando algo para o futuro ou observando um ponto do presente. Você está constantemente emitindo pensamentos vibracionais aos quais a lei da atração responde. Você pode se referir aos próprios pensamentos como desejos ou crenças. Uma crença é simplesmente um pensamento continuado. Mas seja qual for o foco da sua atenção, você está estabelecendo o seu ponto de atração. Como toda questão se compõe, na verdade, de duas opções, o que é desejado e a falta do que é desejado, é possível você acreditar que está focado no lado positivo, quando, na verdade, está focado no lado negativo. As pessoas podem dizer, eu quero mais dinheiro, mas o que estão focando, na verdade, é o fato de não terem tanto dinheiro quanto necessitam. A maioria das pessoas fala da sua vontade de ter saúde quando se sentem doentes. Em outras palavras, a atenção ao que não querem é a força propulsora das observações sobre o que querem. Mas, na maioria dos casos, embora elas possam dizer coisas que parecem identificar que estão focadas no desejo, não estão. Somente através do reconhecimento consciente de como você está se sentindo ao falar é que se torna possível saber se você está atraindo coisas positivas ou negativas. Para você não consiga enxergar provas imediatas daquilo que atrai, o que você pensa está reunindo pensamentos, vibrações e energias compatíveis, até que em um determinado momento, a evidência do que você atraiu será óbvia. Meu universo responde à atenção que eu dedico a. A maioria das pessoas acredita ou deseja acreditar que tudo no universo responde às suas palavras, mais ou menos do mesmo modo que as pessoas à sua volta podem ser treinadas a reagir e a se comportar. Quando você diz a uma pessoa, venha para mim, você espera que ela venha. Quando você diz, afaste-se de mim, você espera que ela se afaste. Só que você vive em um universo baseado em atração, um universo baseado em inclusão, como já dissemos. O que significa, em termos simples, que não existe um conceito de não. Quando você dedica a sua atenção a algo desejado e diz, sim, venha para mim, você inclui essa ideia na vibração e a lei da atração começa o processo de trazer o que você quer. Mas quando você olha para algo e diz, não, eu não quero isso, vai embora, o universo atrai o que foi focado do mesmo modo. É a atenção que você dedica ao objeto do desejo e não ao seu alinhamento vibracional com ele que provoca a resposta. Não são as palavras em si. Desse modo, ao dizer saúde perfeita, eu busco isso. Quero isso em minha vida. Eu banho todo o meu ser na ideia da saúde perfeita. Você está atraindo saúde. No entanto, se você disser, não quero ficar doente, você estará atraindo doença. Ao dizer, não, 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 o que você rejeita se aproxima cada vez mais, pois quanto mais você luta contra algo que não deseja, mais você se torna absorvido por ele. Muitas pessoas acreditam que quando encontrarem o par perfeito, alcançarem o peso que desejam ter, ou acumularem dinheiro suficiente, aí sim, de uma vez por todas, encontrarão também a felicidade que tanto buscam.
mas acontece que não há lugar nem situação alguma onde existam apenas aspectos positivos. O equilíbrio perfeito do universo determina que o positivo e o negativo, o desejado e o indesejado, existam em todas as partículas do universo. E quando você, na qualidade de quem cria, escolhe, define e decide, opta pelo aspecto positivo, isso se transforma no que você vivencia em todos os aspectos da existência. Você não precisa circular por aí esperando que a coisa perfeita apareça e lhe traga uma resposta positiva. Em vez disso, você treina de forma positiva os seus pensamentos e vibrações, os atrai e se torna criador deles. Incentivamos você a começar cada dia pela manhã com a seguinte declaração: hoje não importa onde eu vá, não importa o que eu faça e não importa com quem eu faça. A minha intenção dominante é procurar o que eu quiser ver. Lembre-se de que quando você acorda a cada manhã, é como se renascesse. Enquanto você dormiu, todas as atrações foram interrompidas. Esse afastamento provocado por algumas horas de sono, momento em que a sua consciência não atraía nada, lhe proporciona um novo e revigorante recomeço. Portanto, a não ser que você acorde de manhã e comece a ruminar todos os problemas que o atormentavam na véspera, nada daquilo vai perturbar o seu novo dia, o seu novo nascimento, o seu novo começo. A razão de se sentir bem traz bons sentimentos. Uma mulher nos procurou e disse: há poucos dias percebi que teria de ir a 3 ou 4 festas de fim de ano, e assim que me dei conta disso, comecei a pensar: puxa, Mary vai estar nessas festas e parecerá maravilhosa como sempre. Na mesma hora, comecei a me comparar com as outras pessoas. Gostaria de parar de fazer isso. Gostaria de me sentir bem comigo mesma e simplesmente curtir os eventos, independentemente de quem estivesse lá. Será que vocês poderiam me ajudar a aplicar o processo de modificação do eixo com relação às minhas inibições? Por mim, eu nem compareceria a essas festas. Nós lhe explicamos o seguinte: apesar de o seu sentimento de inibição se amplificar sempre que você se lembra das festas, não é a festa em si nem Mary que provoca esse desconforto. Muitas vezes parece complicado avaliar nossos relacionamentos com outras pessoas, mesmo quando tentamos analisar esses sentimentos negativos no passado, rastreando-os até o tempo de criança. Não adianta nada fazer isso. Você tem a capacidade, no lugar em que está, de encontrar aspectos positivos e negativos, pensar no que deseja e no que não deseja. Tanto faz que você comece o processo agora mesmo ou poucos dias antes da primeira festa. O trabalho vai ser igual. Busque coisas positivas ao focar sua atenção nelas. Quando você adquire mais controle sobre o que é ativado dentro da sua cabeça, geralmente é muito mais fácil achar os aspectos positivos de uma situação antes de você se ver nela. Você exatamente do jeito que deseja que ela seja, e se você treinar a sua resposta positiva à situação que tem pela frente, ao controle que colocou em movimento desde vários dias antes. Não se pode se sentir bem e mal ao mesmo tempo. Não se pode focar no que é desejado e no que é indesejado ao mesmo tempo. Se você treinar os pensamentos para o que considera bem ou desejado antes de chegar à festa, a lei da atração vai trazer exatamente as coisas que você quer e são agradáveis. É simples assim. Se você quer se sentir diferente nas próximas festas, se você deseja se sentir melhor do que nas festas dos anos anteriores, deve começar a criar mentalmente uma história diferente.
A história que você criou para si mesma é algo assim. Só me convidam para essas festas por causa do meu marido. Ninguém se importa de verdade se eu compareço a elas ou não, porque eu não faço parte desse ambiente de trabalho e não entendo nada das coisas pelas quais todos se interessam. Sou uma estranha no ninho. Mary, um peixe fora d'água como eu. Sua confiança é óbvia no jeito que ela se veste e se comporta. Eu sempre me sinto mais feia do que ela, menos inteligente e inferior a ela em tudo, quando estou ao seu lado. Eu odeio me sentir assim. Quem dera não precisasse ir. Aqui vai um exemplo de uma história desagradável. Meu marido é muito respeitado em sua empresa. É ótimo que a sua companhia, de vez em quando, ofereça oportunidades para que as pessoas que trabalham lá incluam os maridos e as esposas e todos tentem se conhecer melhor. Ninguém espera que eu esteja por dentro de todos os assuntos do trabalho. Na verdade, esse é o tipo de festa em que eles provavelmente vão preferir falar de coisas diferentes do trabalho. A vida é muito maior do que o escritório do meu marido. Como nunca estou lá, talvez lhes pareça uma brisa renovadora, pois não estou bilotada pelos problemas diários deles. Mary parece ter a cabeça leve e é uma pessoa agradável. Certamente também não é bitolada pelos problemas internos nem pela política do escritório. É divertido observá-la. Onde será que ela compra suas roupas? Será? Ela sempre veste roupas lindas. Viu só? Não é preciso que você escolha todas as inseguranças que sente na vida e use essa festa no escritório. Simplesmente encontre algo positivo onde focar a atenção e sinta os benefícios de ter feito isso. Com o tempo, Mary vai deixar de lhe parecer um problema e talvez até se torne sua amiga. Em qualquer dos casos, a decisão é sua. E também é sua a prática vibracional para fazer tudo acontecer. Página 83, finalizamos o dia de hoje.